Olá, eu sou o Alexander e junto do meu colega Nicolas Teixeira estarei apresentando este trabalho sobre o artigo Desenvolvimentismo, a construção do conceito, do professor Pedro Fonseca. Essa apresentação ela serve como instrumento avaliativo da disciplina de Economia Brasileira Contemporânea 1, que é ministrada pelo professor Robert Ria. Bem, nessa apresentação eu e meu colega nós traremos a discussão que é levantada pelo autor, trazendo separadamente cada um dos capítulos do artigo. Então, começando pela introdução, o autor ele levanta o questionamento de o que é o desenvolvimentismo. Né? Ele trata esse como um termo que foi flexibilizado durante a história e possui definições diferentes também de acordo com a região onde ele foi utilizado. E ele utiliza uma teoria de Giovanni Sartori que trata então sobre o alongamento dos conceitos, né? E, especificamente dentro da metodologia é tratado como a viagem dos conceitos, né? E que esse conceito ele vai mudando de acordo com quem o utiliza, né? Seja só vinculado à pessoa específica que está utilizando ou até mesmo dentro de uma teoria, né? Um conceito pode abarcar coisas diferentes dependendo da teoria onde ele está sendo utilizado. A importância, né, de trazer essa discussão é pela possibilidade de retorno de uso desse conceito em um contexto histórico diferente do qual ele foi cunhado aqui na América Latina, né, que, enfim, historicamente teria sido na industrialização, na visão da industrialização por substituição de importações, né. Ele fala, né, que o desenvolvimentismo ele é um fenômeno do mundo material e também do mundo do pensamento. Né? No mundo material, trata-se das políticas realizadas na prática, e no mundo do pensamento, seriam as ideias que são expressas ou que expressam uma teoria. O objetivo desse trabalho, né, do artigo dado pelo professor Pedro Fonseca, é dar precisão ao termo desenvolvimentismo, sem ignorar os vários significados que foram atribuídos a ele e as razões para que ele tenha chegado a ter vários significados. Né? A utilidade desse termo para as pessoas que o utilizam e também a necessidade dele, principalmente no meio científico. Né? A necessidade também da sua precisão. O segundo capítulo é uma nota metodológica, né? O nome do capítulo, o autor ele explicita a metodologia que será utilizada por ele no trabalho, e ele já coloca que a referência utilizada por ele será a experiência latino-americana, né? Como dito anteriormente, esse é um termo cunhado anteriormente à sua utilização dentro da América Latina, mas aqui ele surge com outra abordagem, essa que o autor utiliza. Primeiramente, né, previamente, o termo ele tem significado atrelado a estados desenvolvimentistas, né, como as metodologias tradicionais definiram o conceito de desenvolvimentismo, e depois também, que a gente vai ver também nos capítulos subsequentes, trata da superação do subdesenvolvimento. E ali ele fala busca da, né, construção do tipo ideal, que é uma metodologia que é utilizada no meio científico, mas que não vai ser a metodologia utilizada aqui pelo Pedro Fonseca. O professor ele construirá o termo a partir da observação do seu uso pelas pessoas e dentro dos seus círculos, né? Então, individualmente e também em comunidade. Outro fator que ele traz é o debate sobre a extensão versus a intenção do termo, né? A intensidade de uso daquele termo, e que acaba se tratando de uma escala de generalidade. Quanto mais coisas esse termo abordar, menos intenso ele se torna, né? Ele explica menos coisas por si só, né? Ele acaba abraçando várias coisas, mas nenhuma em específico. E a estratégia que o professor vai utilizar é a do conceito clássico ou por redefinição. Ele não vai abranger todos os atributos, né, que forem vinculados a esse termo, e ele vai se focar nos principais, né? Aqui uma imagem que tenta tornar isso gráfico, né? O conceito clássico é o terceiro.
e que mostra, né, que os termos precisam realmente estar vinculados diretamente a ele, e ele também não vai abrir mão de alguns termos que sejam comuns a diferentes atributos que sejam comuns a diferentes termos, né? Como, por exemplo, o primeiro, que é extremamente estrito, ou o segundo, que abrange mais atributos. Aqui no terceiro capítulo, desenvolvimentismo, estado desenvolvimentista, o autor ele busca trazer diversos autores, as suas obras, né? E a maneira como o desenvolvimentismo foi conceituado por cada um deles em cada uma dessas obras, né? Ele vai dizer que o desenvolvimentismo aparece ou com uma ideologia ou como práticas. E quando ele surge com práticas, eles são associados normalmente a um estado desenvolvimentista. Ele vai encontrar variáveis comuns, né, nesses trabalhos, ou que ao menos tenham alta frequência, o que acaba sugerindo convergência a um núcleo comum principal, que era o que ele estava buscando com aquela metodologia escolhida. As variáveis, então, encontradas dentro desse núcleo comum principal são a industrialização, o projeto nacional e o intervencionismo. A industrialização, né, é simplesmente o crescimento econômico através da industrialização, né, esse ponto de vista. O projeto nacional é essa visualização da nação como um centro, mas sem ter uma repulsa ao capital estrangeiro, ao investimento estrangeiro ou uma disrupção com a ordem internacional, né? E o intervencionismo é essa decisão deliberada do Estado de definir, enfim, setores ou pontos de maior interesse para investimento e gasto público. E nessa busca, né, nessa visualização das obras, ele também encontra outras variáveis que elas não fazem parte deste núcleo comum, mas que elas podem ser importantes em casos específicos. E nos capítulos subsequentes ele também vai tratar disso e também será abordado aqui pelo meu colega. No quarto capítulo, a gente tem o desenvolvimentismo e consciência do subdesenvolvimento. Aqui ele acaba trazendo o pensamento cepalino e, né, que ele é um ponto-chave, assim, uma virada de chave na forma como o desenvolvimentismo era visto aqui na América Latina, né? Primeiro, o desenvolvimentismo, ele é atrelado a esse caráter progressivo do sistema econômico, né, que é uma visão de Adam Smith, se eu não estou enganado na referência dada pelo autor, e que trata do processo de produção como criação da riqueza, né? E isso acaba sugerindo uma lei econômica, praticamente. E isso ditava o desenvolvimento dos países centrais, né? E aqui na América Latina, esse desenvolvimento, essas leis não existiam da mesma maneira. E a partir disso, o desenvolvimento, a ideia de desenvolvimento e dessa interpretação dessas leis produz a ideia de não desenvolvimento ou um atraso aqui na América Latina. O desenvolvimentismo, então, seria uma resposta para superar o subdesenvolvimento, né? Então, ele acaba se tornando uma política econômica implementada deliberadamente, né? Ela tem esse fim. O autor também traz o positivismo de Comte como um fator importante para que isso aconteça, né? Seria uma teoria que dá suporte uma teoria e filosofia que dá suporte às três variáveis destacadas no capítulo anterior, né? Como alcançar o progresso, né? A ordem do Estado, né? Industrialização, projeto nacional e intervencionismo acabariam sendo frutos dessa visão positivista. E, por fim, o autor ele retoma na história também, buscando tanto literatura quanto atividades realizadas por importantes figuras políticas que trazem essa transformação da visão do atraso para o subdesenvolvimento, que seria então uma visão mais teórica, né? O atraso seria um termo coloquial
utilizado por bastante tempo, nessa visão de América Latina versus países centrais, e o subdesenvolvimento seria uma categoria teórica, né, e elevaria o status para um fenômeno histórico-social. Agora, o meu colega vai continuar a apresentação. Meu nome é Nicolas Silva Teixeira, eu sou graduando em Relações Internacionais pela URGS, e eu estou aqui apresentando o texto Desenvolvimentismo, a construção do conceito junto com o Alexander, que apresentou a primeira parte do texto, ali que vai da introdução à parte 4, e eu vou falar da parte 5 até a conclusão. Então, o que diz a parte 5? Experiências históricas de desenvolvimentismo. Seria basicamente a aplicação do que ele construiu até agora, procurando casos reais, né, para ajudar nesse objetivo geral do texto, que é definir o conceito, né, definir características comuns ao conceito em si. Então, ele vai analisar diversos governos, ele vai procurar as ações desenvolvimentistas, mas não as ações que qualquer ação desenvolvimentista. Ele vai procurar ações que tenham tido intenção e resultado, né? Porque intenção sem resultado, que nem ele cita, é o caso do Django, que teve a intenção de intenções desenvolvimentistas, mas acabou não tendo resultado porque ele não conseguiu, ele esbarrou em obstáculos e não teve resultado. E resultados sem intenção seria como casos de melhoras na economia mundial, gerariam resultados, mas não seriam, enfim, válidos, né, porque ele quer. Ele cita ali o México e o Brasil como casos que deram certo, o México de 1910 e o Brasil da década de 30, nessa questão da industrialização, vencer a pauta agroexportadora, e Argentina e Colômbia como casos que deram errado, né, os casos que falharam em derrotar a pauta agroexportadora com a industrialização, pelos motivos característicos a cada caso. Ainda na parte 5, ele vai definir 10 variáveis que vão ser testadas em perguntas, tá? Ali em 34 casos ali, de 8 países diferentes. O período que se classifica ali como período desenvolvimentista, ali de 30 a 80. Então, procurando as características comuns desse conceito. Então, as 10 variáveis que ele vai analisar através das perguntas são projeto nacional, intervenção estatal, industrialização, socialismo, capital estrangeiro, burocracia, reforma agrária, redistribuição de renda, planejamento e banco de desenvolvimento. Então, aqui ele vai ter o seguinte quadro, procurando características comuns. Ele vai perceber que as 4 primeiros atributos são comuns a todos, né? E esses 4 primeiros seriam o projeto nacional, a intervenção estatal, a industrialização e o socialismo, que no caso é a negação do socialismo, como pontos comuns a esse conceito. Esse último é justamente porque é mais fácil tu dizer que tu não é uma coisa do que dizer especificar exatamente o que tu é, né? Então ele coloca socialismo e todos negam ali a questão do socialismo. Na parte 6, que é o conceito, o desenvolvimentismo, ele diz que ele brotou, né, o conceito, a questão ideológica, brotou na América Latina como uma grande parte por causa da influência do positivismo, né, de perceber o atraso, de perceber o desenvolvimento em si como um processo gradual que pode ser acelerado, e o desenvolvimento é uma busca, é uma estratégia para superar o subdesenvolvimento, e grande parte devido à influência, né, ali, como eu disse, do positivismo. Então, é diferente do liberalismo, que ele foi teria sido transplantado da Europa para cá, né? Então, usando as palavras do autor, o que ele define como conceito de desenvolvimentista seria a política econômica formulada e ou executada de forma deliberada por governos para, através do crescimento da produção e da produtividade, sob a liderança do setor industrial, transformar a sociedade com vistas a alcançar fins desejáveis, destacadamente a superação de seus problemas econômicos e sociais, dentro dos marcos institucionais do sistema capitalista. Então, é isso que ele diz na parte de conceito, né? Que basicamente ele conceitua o que ele está querendo dizer. 7, né? Uma digressão e sobre extensão. Uma digressão sobre extensão e intenção. Ele vai dizer ali que existem 2 tipos de desenvolvimentismo, né, ali, que são consagrados na literatura, que seria o desenvolvimentismo nacional, o nacional desenvolvimentismo, e o desenvolvimentismo dependente associado. Né? Ele vai dizer que o primeiro ele é caracterizado ali pela atuação do governo em conjunto com as classes nacionais, a fim de promover a industrialização no país, enfim,
o desenvolvimento do país. E o segundo seria relacionado à dependência do capital estrangeiro. Mas algo que ele frisa bastante é que isso não exclui a participação do governo e das classes nacionais, né? É apenas uma dependência do capital estrangeiro, né? E ambos seriam por causa da incapacidade das classes nacionais ali, das classes empresariais da América Latina de liderar o crescimento industrial. Então, mas ambos esses casos eles têm as características do núcleo desse conceito do desenvolvimentismo. Então, ainda na parte 7, ele diz ali, né, que se a aversão ao capital estrangeiro for considerado o conceito original no núcleo, nenhum dos casos americanos seria verificado, né, dentro desse conceito. Então, ali ainda sobre a tentativa de recriar o conceito em cima do original, que é nada mais do que agora, com a reaparição desse fenômeno, né, desenvolvimentista, vem se tentando recriar esse conceito, né, através do neodesenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo, não seria necessário, né, porque esse novo termo, conceito que eles estão tentando criar, ele abrange todo o conceito original e inclui o atributo de disciplina fiscal, né? E como ele explicou lá nos capítulos, nas partes anteriores, essa questão de disciplina fiscal poderia ser alocado em uma esfera de conceito clássica ali, né? Que é o modelo que ele está utilizando. Então, da mesma forma, o caso do social desenvolvimentismo, outro conceito ali que ele que estão tentando criar, poderia também ficar dentro do desenvolvimentismo, mas incluir essa questão de distribuição de renda em uma esfera também, né? E por fim, a conclusão, né? O texto ele passa ali pela origem e formação do desenvolvimentismo, ele vai passar pelos usos na literatura e as experiências históricas, né? Que é a parte que a gente viu, até chegar na conceituação em si, né? Enfim, agora a reincidência desse fenômeno seria algo natural, né? Já que o desenvolvimentismo ele tem suas raízes aqui. Então, por mais que ele tenha acontecido ali da década de 30 até os anos 80 de forma intensa, né, de forma que pôde se notar, e, enfim, fazer toda a teorização, a conceituação em cima do que aconteceu, ele sobreviveu, apesar das adversidades, apesar dos períodos ali, dos períodos liberais ali nas economias da América Latina, esse desenvolvimentismo ele se manteve vivo porque ele é natural daqui. Então ele reaparece não como algo como neodesenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo, mas como o desenvolvimentismo em si, né? E esse desenvolvimentismo ele se mantém o mesmo, o núcleo desse conceito se mantém o mesmo. Então não seria necessário buscar outros termos para descrever a volta desse, né? Então ele vai reafirmar novamente na conclusão que sem a intencionalidade ou estratégia de desenvolvimento não tem como ter desenvolvimentismo, porque eles são atributos indispensáveis no núcleo desse conceito, né? Se não tivesse um desses dois, não se caracterizaria como desenvolvimentismo. E é basicamente isso. A gente apresentou o texto e até a conclusão. E é isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.